Então, turminha, vamos lá continuar com o nosso assunto, com os nossos estudos, né? Então, agora nós vamos estudar as palavras que acompanham o substantivo, que pode ser adjetivos e artigos. Vamos estudar primeiro os adjetivos. Então, acompanhe. Que tipo de feijão se come em sua região? Leia alguns nomes abaixo. Então, nós temos aqui feijão, ele é um substantivo. E nós temos aqui roxinho, carioca e preto. São adjetivos. Por que eles são adjetivos? Porque eles caracterizam o feijão. São tipos de feijão. Eles dão qualidade, atribuem uma qualidade, dão uma característica ao feijão, né? Tem o feijão roxinho, porque ele é roxinho mesmo. O carioca, ele é marronzinho. E o feijão preto, preto. Então, vejam as diferenças, as características, certo? Então, a essas características que se dá a um substantivo, nós dizemos que são os adjetivos. Veja quantas palavras foram escritas para caracterizar, atribuir qualidades ao substantivo feijão. A próxima questão, vocês irão responder, certo? Agora observe o esquema e escreva outras características para o substantivo fruta. Então, tem aqui, fruta, substantivo. Quais são as características que vocês vão escolher para a fruta? Imaginem uma fruta. Se for uma manga, como é a manga? Ela é amarela, ela é verde, ela é azul, ela é doce, ela é azeda, né? Ela é grande, ela é pequena. Então, vocês vão atribuir características, qualidades a essa fruta. Escolham uma fruta, não precisa colocar o nome da fruta, né? Imaginem a fruta ou a fruta favorita, né? E vocês vão dizer quais são os adjetivos. Vocês vão dar adjetivos para essa fruta. Então, as palavras que indicam características dos substantivos são os adjetivos. A próxima página, vocês irão responder, tá? Essa questão aí, segunda questão, vai ficar para casa. Leia os adjetivos que você escolheu para caracterizar o substantivo fruta e ouça o que os colegas escolheram. Registre 3 adjetivos que foram representados e que sejam diferentes dos quais você escolheu. Então, na verdade, essa questão aqui, ela nem vai precisar ser respondida porque teria que ser feito na sala, né? Porque a gente teria que ouvir os outros colegas, tá bom? Então, essa questão aqui não precisa ser respondida, certo? Vamos dar continuidade. Os substantivos podem ser acompanhados de adjetivos e outras palavras que o modificam. Observe os substantivos legume e verdura. Então, nós temos aqui o substantivo, ó, legume, né? E tem o legume. Ele é caracterizado, ele é definido, como um artigo. Então, ele acompanha o substantivo. Ele é um artigo. E ele tem que concordar. Vocês vão entender já o que é a questão da concordância, ó. Verdura, substantivo. Então, nós temos aqui, eu comprei, vamos dizer, uma verdura fresquinha. Fresquinha, vocês já estudaram aqui em cima, que é um adjetivo, é a característica da verdura, né? Ele é um adjetivo. E tem essa palavrinha aqui, uma, que acompanha o substantivo, que vem antes do substantivo. Ela é classificada como um artigo. Então, vamos ver já o que é o artigo, ó. A palavra o, que acompanha o substantivo legume, está determinando que não se trata de qualquer legume. É o legume, é uma verdura, né? O substantivo verdura deixou de ser qualquer verdura. É uma verdura fresquinha. Vejam, então, é uma
característica, né? Uma verdura fresquinha. Ele foi modificado pelas palavras que o acompanham. Uma e fresquinha. Então, deixou de ser apenas um legume, apenas uma verdura, porque tem dois acompanhamentos. O acompanhamento do artigo e do adjetivo, que dá característica a essa verdura ou a esse legume, certo? Vamos entender melhor. Leia a frase a seguir. Um alimento saudável. Agora complete o esquema com os termos que acompanham e modificam o substantivo. Então, como é que vocês podem completar aqui? Aqui vocês terão que completar com um artigo, né? E aqui com um adjetivo, tá? Um alimento saudável, certo? Complete o esquema com um substantivo que seja adequado. Ó, umas saborosas. Então, nós temos o artigo umas e nós temos um adjetivo, saborosas. Qual seria o substantivo aqui? O que vocês poderiam colocar aqui? Existem várias possibilidades, tá? A resposta não é única. Escolham um substantivo que vá concordar com o artigo e com o adjetivo. Por exemplo, eu posso colocar aqui sapato, umas sapato saborosas. Não concorda em nada, não faz sentido nenhum, certo? Então, vocês têm que escolher um substantivo que faça sentido, né? Que concorde, que tudo esteja em harmonia. O artigo e o adjetivo junto com esse substantivo aqui que vocês irão escolher, certo? As palavras a, umas que acompanham os substantivos são denominadas artigos. Então, essas palavrinhas aqui, elas são chamadas de artigos. Elas antecedem, vêm antes do substantivo, certo? Vamos agora para o gênero e o número. Olha a palavra que eu falei, concordar, né? Olha aqui, vem, ó, concordância com o substantivo. Vamos ler essa tirinha aqui. A gente vai colocar bem aqui no topo, para a gente aproveitar bem a página. Leia a tirinha do ratinho níquel náusea para responder à atividade. Veja, vamos ver o que esse ratinho fala. Sou o único rato das redondezas. Chup, 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 chup. O gato, né? Banhando o rato lá na bacia. Os gatos só me usam para dar um gostinho no leite. Olha só, deu um caldo no ratinho, não foi? E ainda ele saiu todo se achando. Disse, para dar um gostinho no leite, ó. Reescreva as falas do níquel nos quadrinhos 1 e 3, trocando os substantivos rato e gatos pelos substantivos rata e gatas. Então, veja, vocês vão ter que fazer uma concordância, né? Então, seria assim: sou o único rato das redondezas. Como é que ficaria? Sou a... Porque é rata. Sou a única rata das redondezas, ó. Dei só a primeira dica, só para vocês entenderem como é que vocês vão fazer. Tá legal? Então, vocês vão trocar. Aí está no masculino, rato. E vocês vão trocar pelo gênero feminino, rata, ok? Façam aí a modificação. O que você notou? Vocês vão escrever aqui o que ficou de diferente, qual foi a mudança que aconteceu, certo? Na letra B. Na letra C, quais palavras foram modificadas para combinar com a mudança dos substantivos? Escreva como a palavra era e como ela ficou. Vocês mudaram aí, né? A questão lá pede para que vocês mudem. Vocês vão mostrar então como é que ela era e como é que ela ficou. Observe a segunda questão. O gato
os gatos. Mais de um, os gatos. A gata, mais de uma gata, as gatas. As palavras o, os, a, as concordam com o substantivo para indicar gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. Quando nós temos um único substantivo, nós dizemos que ele está no singular. Quando aparece mais de um, nós dizemos que eles estão no plural. Gatos, porque representa mais de um gato. Gata está no singular e gatas no plural. Mais de um, plural. Certo? Leia as capas desses livros. O Menino Maluquinho, o Coelhinho que era de Páscoa, a Galinha dos Ovos de Ouro. Nós temos aí uma história de telhados, a árvore dourada, um dia, um guarda-chuva. Escreva os títulos conforme o que se pede. Títulos com substantivos acompanhados com as palavras o, os, umas. Então, vocês vão escrever os títulos que apresentam esses artigos aqui, certo? Letra B, títulos com substantivos acompanhados das palavras, dos artigos a, as, uma e umas. Escrevam aqui todos os títulos que apresentam essas palavras. Então, as palavras o, os, a, as, uns, uma, umas são artigos. Os artigos mudam para concordar com o substantivo. Vamos lá. Aí a tia deixou para falar sobre a concordância agora no final. O que é concordar? Eu vou dar um exemplo. Quando eu digo assim, eu comprei um sapato. Eu comprei um sapato. Eu poderia assim dizer, eu comprei uns sapato. Não está concordando. Se eu comprei mais de um sapato, então são sapatos. Então, o artigo que acompanha também tem que ir para o plural. Uns. Um sapato, uns sapatos. Então, tanto o artigo quanto o substantivo, ele tem que ir para o plural, tem que concordar. Eu não posso dizer o gata, tem que ser a gata, né? Então, o artigo masculino para o substantivo masculino, o artigo feminino para o substantivo feminino. Tudo concordando. Os gatos, as gatas, um sapato, uns sapatos, né? Uma menina, umas meninas. Essa é a concordância, tem que estar em harmonia, né? Tudo equilibrado, tudo concordando. Então, se estiver o artigo no plural, o substantivo no plural, né? Se o artigo está no masculino, o substantivo também tem que estar no masculino. Essa é a concordância, tá certo? Vamos ver aqui. Leia a tabela a seguir. Deixa eu te colocar aqui no topinho da página. O, os, uns. A, as, uma, umas. Pertencem ao gênero masculino os substantivos acompanhados dos artigos o, os, uns. Esses aqui são os masculinos, do gênero masculino. Artigos do gênero masculino. E ao gênero feminino, os substantivos acompanhados dos artigos a, as, uma, umas. Então, esses aqui são os artigos de gênero feminino, que estão no feminino, certo? E agora vocês irão responder. Leia os substantivos do quadro. Elefante, leoa, cavalo, ovelha, pavão e aluna.
Pense no artigo que acompanha cada um deles e separe-os em masculino e feminino. Então, vejam. Elefante é o elefante ou a elefante? Onde é que vocês vão colocar aqui? No masculino ou no feminino? Leoa é o leoa ou a leoa? Está no masculino ou no feminino? O cavalo, a cavalo. Aí vocês vão ver onde é que se encaixa. A ovelha ou o ovelha? O pavão ou a pavão? O aluna ou a aluna? Então, vocês vão observar. Vocês vão pensar, né, no artigo que teria que acompanhar esses substantivos. E aí, vocês vão ver se eles se encontram no gênero masculino, se eles são, do gênero masculino ou feminino. E aí, vocês vão completar esse quadrinho aqui, ok? Hora de organizar o estudo, a tia vai ler e organizar no próximo vídeo, na próxima aula, no vídeo correção, tá bom? Porque aí a gente fecha o nosso assunto como se fosse aqui uma revisãozinha, né? O fechamento dos nossos estudos, tá bom? Essa foi a aula de hoje, que nós falamos sobre concordância, né? Dos substantivos, gênero masculino e feminino. Singular e plural, singular quando apresenta um, plural mais de um. E nós estudamos também os artigos e os adjetivos. Adjetivos que dão qualidade, que dão as características, certo? Essa foi a aula de hoje, nossa aulinha de português com novo conteúdo. Faça uma atividade com atenção, com bastante capricho, que nós faremos a correção na próxima aula, tá bom? Um beijão da tia Pri, até a próxima.